Página 202, tema 2, a Lua. O movimento da Lua. A Lua é um astro cuja origem ainda é desconhecida. Para alguns estudiosos, ela é um pedaço da Terra que foi separado durante uma colisão com outro astro. Corpos como a Lua, que não possuem luz própria e giram ao redor de outro planeta celeste, como um planeta, são chamados de satélites. Assim como a Terra, a Lua também tem um complexo movimento. Os componentes desse movimento são influenciados principalmente pelo nosso planeta, em razão da distância entre a Lua e a Terra. Dois desses componentes do movimento da Lua são a rotação e a translação, que nós já falamos anteriormente. O período de rotação da Lua é de aproximadamente 27 dias, portanto, sua rotação é mais lenta que a da Terra, que completa uma volta em torno de si mesma em cerca de 24 horas. A Lua também realiza um movimento de translação em relação à Terra. O período que a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra também é de 27 dias. O fato de a Lua realizar tanto a translação como a rotação em um mesmo período é responsável por um curioso fenômeno. A face da Lua que está voltada para a Terra é sempre a mesma. Então, observem a imagem, translação da Lua e da Terra. Então, a representação da posição do Sol e das órbitas da Lua e da Terra. A linha tracejada representa o movimento de translação realizado pela Lua ao redor da Terra. A linha contínua representa o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Página 203. As fases da Lua. A Lua não possui luz própria. A luz que ela parece emitir é resultado da reflexão da luz que ela recebe do Sol. Durante seu período de translação ao redor da Terra, podemos enxergar diferentes imagens da Lua, à noite, se observada da Terra, dependendo da posição da pessoa e desse satélite natural em dado momento. O aspecto da parte iluminada da Lua, vista por um observador na Terra, define o que se chama de fase da Lua. A variação da parte visível da Lua é resumida em 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. As características de cada fase da Lua são: Lua nova, um observador na Terra está voltado para a face da Lua, que não está iluminada pelo Sol. Por isso, nessa fase, não enxergamos a Lua iluminada. Após essa fase, a Lua se desloca em sentido anti-horário e a fase começa a ficar iluminada. Quarto crescente. Um observador na Terra consegue enxergar metade da face da Lua iluminada pelo Sol. Com o passar dos dias, a parte iluminada da sua face fica cada vez maior. Lua cheia. Um observador na Terra consegue ver uma face da Lua inteiramente iluminada. Após essa fase, a porção iluminada começa a diminuir. Quarto minguante. Um observador na Terra consegue enxergar a metade da face da Lua iluminada, oposta à face iluminada no quarto crescente. A partir dessa fase, a face iluminada da Lua vai diminuindo até chegar à fase de Lua nova e iniciar um novo ciclo de translação. Então, observem na imagem as fases da Lua, elas estão relacionadas com a parte desse satélite iluminada pela luz solar. Então, nós temos aqui a Lua nova, quarto crescente, a Lua cheia e quarto minguante. Podemos observar exatamente a parte da luminosidade dessas fases da Lua. Prestem atenção na explicação. A Lua é o único satélite natural da Terra. Ao longo do período de um mês, podemos perceber a Lua com diferentes formas, chamadas fases, quando observada da Terra. Assim como a Terra, a Lua é iluminada pela luz do Sol. Dessa forma, dependendo das posições relativas entre o Sol, a Terra e a própria Lua, percebemos no céu noturno as diferentes fases lunares. A Lua realiza movimento de rotação, isto é, ela gira ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento ele é sincronizado ao movimento de translação, que ela realiza ao redor da Terra. Ambos têm duração aproximadamente de 27 dias. É por esse motivo que a Lua mantém sempre a mesma face
voltada para a Terra quando a observamos no céu. A face da Lua que não visualizamos da superfície terrestre é popularmente conhecida como o lado escuro ou o lado oculto da Lua. Mas isso não significa que essa face não receba raios solares, apenas que nós, da superfície da Terra, não somos capazes de observá-la. As fases da Lua representam quão iluminada está a face voltada para a Terra. Elas são determinadas pelas posições relativas assumidas pelo Sol, pela Terra e pela Lua durante o movimento de translação da Lua, ao longo de aproximadamente um mês. Na primeira metade do ciclo, percebemos um aumento na porção iluminada da face da Lua. E durante a segunda metade do ciclo, acontece a diminuição da porção iluminada. Por esse motivo, a porção da Lua que vemos iluminada muda a cada dia. A Lua apresenta diversas fases. As 4 principais são a Lua nova, quarto crescente, a Lua cheia e quarto minguante. Quando a face visível da Lua não está iluminada, ela é denominada de Lua nova. Nessa fase, não vemos a Lua no céu. Conforme os dias vão passando, a face visível da Lua começa a ser iluminada. Quando metade da Lua está iluminada, configura-se a fase de quarto crescente. Quando a face visível da Lua está totalmente iluminada pela luz solar, ela é denominada de Lua cheia. Conforme os dias vão passando, parte da face visível da Lua deixa de ser iluminada. Quando apenas metade da Lua está iluminada, nós chamamos de fase de quarto minguante. Página 204. Eclipses. Devido aos movimentos de translação da Terra e da Lua, em momentos específicos, esses astros podem ficar alinhados. Quando isso ocorre, a Terra ou a Lua projetam uma sombra que ofusca a luz que o outro astro recebe do Sol. Essa situação caracteriza um eclipse. Pode acontecer, por exemplo, de o Sol ser momentaneamente ofuscado pela Lua, diminuindo a quantidade de luz que chega à Terra. Para entender como os eclipses acontecem, precisamos primeiro compreender os conceitos de sombra e penumbra. Leia o texto a seguir e acompanhe a figura da próxima página. Sombras e penumbras ocorrem em situações em que uma fonte de luz ilumina um corpo opaco. Ao receber a luz da lâmpada, o corpo opaco projeta uma sombra, que é uma região sem luminosidade. Ao redor da sombra existe uma região que recebe uma pequena parte dos raios luminosos que partem da lâmpada. Essa região, parcialmente iluminada, é chamada de penumbra. Página 205. Então, observem na imagem a formação de sombra e de penumbra. Ao redor da sombra existe uma região que recebe uma pequena parte de raios luminosos que partem da lâmpada. Essa região parcialmente iluminada é chamada de penumbra. Eclipse lunar. Quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados nessa ordem, a Lua atravessa a região de sombra da Terra. Portanto, a Lua se encontrará em uma região que não recebe a luz do Sol, pelo fato de a Terra estar posicionada entre o Sol e o satélite. Essa situação é denominada de eclipse lunar total. Quando a Lua entra na região de penumbra da Terra, a luz solar que atinge não é totalmente bloqueada, apenas ofuscada, encobrindo apenas parte da Lua. Essa situação é denominada eclipse lunar parcial, pois a Terra bloqueará parcialmente os raios solares. Então, observem a imagem eclipse lunar total. Quando a Lua atravessa a sombra projetada pela Terra, ocorre o eclipse lunar total. Prestem atenção na explicação. Um eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. A Terra produz um cone de sombra no espaço quando a Lua entra nesse cone. Começa o eclipse. Um eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Esse fenômeno é extremamente raro, porque só ocorre quando os 3 astros, Terra, Sol e Lua, estão alinhados no mesmo plano. Quando o eclipse solar ocorre, algumas regiões da Terra são atingidas pela sombra
projetada pela Lua. A eclipse solar total e parcial. Durante um eclipse solar, para uma determinada região da Terra, se os raios solares forem completamente cobertos pela Lua, o eclipse será total. Caso contrário, será um eclipse parcial. Página 206. Então, observem a imagem do eclipse lunar parcial. Ocorre quando a Lua passa pela região de penumbra projetada pela Terra. Eclipse solar. Outra possibilidade de alinhamento entre os três astros se dá quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, provocando um eclipse solar. Como o diâmetro da Lua é muito menor que o do Sol, um eclipse solar não pode ser observado em todas as regiões da Terra. Em alguns lugares do planeta, pode-se observar a Lua cobrindo completamente o Sol. Nesse caso, é formado um eclipse solar total. Esses locais estão na região de sombra da Lua. Nos locais que estão na região da penumbra formada pela Lua, é observada um eclipse solar parcial. Então, observem a imagem, formação dos eclipses solares. Como a Lua tem um diâmetro muito menor que o Sol, os eclipses solares só podem ser observados de algumas regiões do planeta. Faça o exercício de olho no tema da página 207.